Abra tua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Capítulo 3. Glória a Jesus. Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1. Eu tive dificuldade para chegar, então eu falei assim, vai ter uma bênção lá. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Esse texto, gente, eu recomendo vocês lerem ele bastante. É um texto assim que ele fala muito claramente o que Deus quer passar. Não precisa de muita revelação dentro desse provérbio, dentro desse capítulo 3. Ele é muito claro dentro do que o Senhor quer passar para a gente. E é o capítulo inteiro vai falar com a gente, vai falar com você. Então, quando você puder, tiver oportunidade, leia capítulo 3 todo. Capítulo 2 também vai falar muito da sabedoria do Senhor, da sabedoria divina. São capítulos que edificam muito a nossa vida. Então, eu te aconselho a estar lendo posteriormente. Não só esses versículos, mas todo o capítulo vai estar edificando a sua vida. E a palavra hoje, o tema dela, nós estamos confiando pouco. Essa é uma grande verdade que ela precisa ser aceita. Porque quando nós aceitamos que nós precisamos confiar mais, nós vamos sofrer menos. Nós vamos ter mais paz. A confiança em Deus é tudo, mas ela não pode ser da boca para fora. Ela não pode ser uma confiança vaga, uma confiança sem raízes, sem estrutura. Ela precisa ser uma confiança viva. Essa confiança precisa ser viva e viva cada dia mais viva dentro de nós. Mas há situações que precisamos fazer e precisamos entender para que ela permaneça viva e essa chama permaneça cada vez mais forte, mesmo em meio às lutas. Como o pastor colocou aqui, que a paz ela não é a ausência de problemas, não. A paz é a confiança naquele que tem o poder e o domínio sobre as mãos, naquele que criou todas as coisas, naquele que pode todas as coisas. A paz é você confiar plenamente que você não está só, que você tem um pai que te ama, que cuida, que às vezes corrige, que às vezes puxa a sua orelha, que às vezes permite certas situações na sua vida, não para te punir, não para ser injusto com você, porque ele é justo, mas para que você trilhe o caminho que agrade ele, para que você esteja no centro da vontade dele. Então essa mensagem ela quer mostrar para mim e para você que nós precisamos confiar mais. Os dias têm sido difíceis e vão ficar mais difíceis. Nós vamos caminhando para tempos muito dolorosos, muito tempo de muita aflição. E a Bíblia nos prepara para esse tempo, mas nós precisamos confiar que não vamos estar sozinhos. Amém. Que Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que luta, que peleja por nós, e Ele é aquele que vai à frente da batalha. Você que é pai, você que é mãe, você faz tudo pelo seu filho, não faz? E a palavra diz que nós somos maus. Imagina aquele que é bom. Não é eu que falo, a palavra fala que nós temos a maldade, porque ela está na nossa natureza. Não é porque nós somos cruéis, não é porque isso é da nossa natureza humana. E nós conseguimos ser bom com os nossos filhos, queremos o melhor para eles, damos o melhor para eles. Imagina o nosso Pai Celestial. Então vamos ler o texto, em nome de Jesus, para a gente alimentar aquilo que o Senhor falou no meu coração. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e em teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade.
Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Amém. Vamos saudar essa palavra com uma salva de palmas. Louvado, exaltado seja o teu nome. Nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é poderoso. Então aqui são palavras bem claras do que o Senhor quer nos passar, nos fazer enxergar. E ele começa falando da sua lei, dos seus mandamentos, da sua palavra, da sua vontade, que deve ser soberana em nossas vidas. Mas a vontade do Senhor, muitas das vezes, ela é rejeitada por nós. Muitas das vezes nós criamos barreiras para que essa vontade reine verdadeiramente em nossas vidas. A palavra do Senhor, ela é a única coisa nesse mundo que é perfeita. Por isso o Senhor se intitula o próprio Verbo, por ser Ele perfeito. Nada tem essa perfeição na face da terra como essa palavra. Eles podem mudar em tradução, podem fazer isso, podem fazer, porque ela vem sendo alterada em algumas coisinhas ou outras, mas ela continua viva, ela continua derramando poder, ela continua transformando vidas, curando, libertando, renovando, restituindo. Ela continua com o propósito para o qual ela foi criada. Mesmo que o homem tente mudar a lei, tente fazer algo que seja mais confortável, melhor aos olhos dele, ele não tem poder para mudar. Ele não tem poder para fazer com que o efeito dessa palavra, com que o poder dessa palavra mude. Ele não tem essa capacidade. Então o texto começa falando, e ele tratando eu e você como filho. Ele está falando, você é meu filho, mas para que você seja meu filho, você tem que deixar essa palavra reinar em sua vida. Você tem que deixar essa palavra dirigir os seus passos. Você tem que crer nessa palavra. Você tem que confiar nessa palavra. Ele fala, filho meu, não te esqueças da minha lei. Nós esquecemos diariamente da lei do Senhor. Nós esquecemos diariamente daquilo que o Senhor já falou aos nossos corações e por isso sofremos tanto. Por isso deixamos de ter paz. Por isso nos afligimos, porque nós realmente esquecemos da palavra dele. Porque se a palavra dele não fosse esquecida por nós, nós seríamos muito mais felizes, muito mais alegres, muito mais intensos. Nós seríamos muito mais testemunho. Verdade. Às vezes a gente fracassamos porque nós esquecemos da palavra. Porque nós esquecemos daquela mensagem que às vezes ele falou ali há um dia, 2 dias atrás, uma semana atrás, e ele estava nos preparando para aquele dia difícil, e aquela palavra, ela não ficou viva dentro de nós, e nós perdemos a oportunidade de vencer aquela luta com aquela mensagem, com aquela instrução, com aquela direção. Por isso é muito importante, eu peço à igreja que valorize esses momentos. Tem pessoas que às vezes no culto está dispersa no momento da palavra. Eu chamei até a atenção da Gisele no último culto ali. Eu sei que ela está amadurecendo, que ela está crescendo na fé, e assim eu um dia vivi esse crescimento, estou vivendo até hoje. Nós vamos crescendo a cada dia. Mas eu falei para ela, não conversa na hora da palavra, não conversa. Eu encaro hoje como uma falta de respeito e como uma grande perda de oportunidade. Quando você está desatento à mensagem, você está perdendo a oportunidade de se livrar amanhã de laços, de tentações, de situações que podem te levar à tristeza, à fadiga, à angústia. Quando você está atento à palavra, você só tem a ganhar.
Quando a mensagem ela encontra lugar no seu coração e ela é semeada como uma semente em terra fértil, você colhe esse fruto. Amém. Você colhe esse fruto. Amém. Então não devemos esquecer de forma alguma daquilo que foi pregado. A Gisele falou outro dia lá no almoço, lá na casa mesmo, falando: o Alexandre chega em casa, ele acabou de escutar a mensagem, ele chega em casa e está escutando de novo a mensagem. Eu entendi, gente. Eu queria muito que você entendesse que vale a pena. Não, mas você acabou de escutar isso no culto, você está escutando isso de novo? Escute. Quantas vezes você precisar, escute. Eu estou vendo as minhas mensagens, as mensagens que foram pregadas, estou vendo todas as mensagens, todo dia eu vejo um pouquinho de um pouquinho de outro, e vou vendo, porque eu quero isso gravado na tábua do meu coração. Eu quero que isso esteja vivo dentro de mim, porque é isso que vai me sustentar na hora da dificuldade, é isso que vai me fazer forte, é isso que vai me fazer vencedor. Eu tenho que gastar o meu tempo com isso, e não com coisas que não vão me trazer proveito. Às vezes uma programação que não vai me edificar, que não vai fazer nada de bom para mim, eu troco aquela programação por aquele momento que eu podia estar alimentando e gravando aquilo na tábua do meu coração, aquilo que foi falado. Às vezes nós administramos o nosso tempo muito mal. Por isso padecemos, vivendo uma vida cheia de fadiga, cansaço, sem muitas das vezes paz. Porque nós caminhamos da forma que nos convém, que achamos ser bom. E a palavra fala: não esqueça da minha lei, em teu coração guarde os meus mandamentos. Mas só há uma forma de guardar: quando nós valorizamos. Você já reparou que você só guarda bem guardado aquilo que você dá valor? Só o material. Se você tem algo que é valoroso para você, você tem o melhor esconderijo para aquilo, não é? Você guarda aquilo que se alguém chegar perto, você: opa, o que você está arrumando aí? O que você está fazendo aí? E muitas das vezes a gente faz isso com o dinheirinho da gente que é suado, né? Fica muito bem guardado, né? Mas se alguém chega perto, opa, o que você está arrumando aí? Não é assim? Porque tem valor pra gente, foi conquistado com suor. E a gente sabe da necessidade dele, não é assim? E não só isso, às vezes você tem uma roupa que você gosta muito, você deixa num lugarzinho bem guardadinho ali no guarda-roupa, num lugarzinho para não amassar, para não estragar, não é assim? A palavra de Deus, ela tem que ter o melhor lugar. Ela tem que ter o lugar de honra em nossas vidas. E ela precisa ser bem guardada. Guardada lá dentro do nosso íntimo. Aonde que quando a gente precisar, nós vamos ter ela ali bem guardada ali para nos proteger, para nos defender. Ela é escudo para as nossas vidas. E muitas das vezes nós guardamos ela de qualquer jeito. Eu falei outro dia como os judeus tratam a Bíblia. Eles não pegam na Bíblia igual a gente pega de qualquer jeito, não. Eles lavam as mãos, eles têm um cuidado com a palavra do Senhor, que é coisa assim diferenciada. Lá você não vê igual que uma Bíblia julgada de qualquer jeito, amassando, não. Eles tratam a Bíblia como o próprio Deus, com muito carinho, com muito zelo. Eles valorizam isso de uma forma diferente. Já vem de gerações em gerações esse cuidado pela palavra. Mas temos que guardar também o que ela nos revela, o que ela nos ensina através da sua revelação, né? E para isso precisamos alimentar cada vez mais aquilo que ouvimos hoje. Quando você tiver a oportunidade, ouça de novo, ouça de novo, ouça de novo. É como aquela música que você ouviu a sua juventude inteira, a sua infância inteira, que na hora que você precisar, você canta ela, porque ela está lá dentro. Ela já foi gravada na sua memória. Essa palavra precisa estar gravada na sua memória. Ela vai te trazer confiança. Ela vai te trazer confiança. E aí ele continua no versículo 2: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quantas pessoas morreram por não ter palavra, igreja? Quantas pessoas estão morrendo aos poucos por não ter a palavra guardada? Porque a palavra é vida. A palavra nada mais é do que vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que Jesus fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ele que era o verbo que se fez carne, ele era a palavra, o pão vivo que desceu do céu. Nada mais é do que vida. Então quando nós temos essa palavra guardada, nós temos vida. A nossa vida, ela tem anos acrescentados sobre ela. Por quê? Porque quanto mais você tem paz, você tem saúde. Quanto mais você tem confiança, mais você vence as lutas, as dificuldades, mais você tem uma mente sã, sóbria, centrada. Quantas pessoas estão morrendo de depressão, de angústia, de ansiedade, de doenças que provocam várias outras doenças. Mas por quê? Porque não tem a palavra. Quantos crentes estão na igreja 5, 10, 15 anos e estão doentes? Porque não tem a palavra. Porque chegam ali, ouvem um sermão e meia hora depois, uma hora depois, não sabe o que foi pregado. A palavra não encontra terra fértil. Ele se torna um religioso que só vai ao culto e vai à igreja e acha que isso tá bom, mas continua tendo uma vida sofrida. Mas não porque a gente não precise passar pelas lutas, mas quando eu digo uma vida sofrida, uma vida de derrota em meio às dificuldades, de derrota em meio às aflições, em meio às circunstâncias difíceis que a vida proporciona. Essa pessoa acaba sendo derrotada. Aí ela enche a cara no remédio, aí ela começa a murmurar, aí ela começa a ser uma pessoa infeliz, que não tem contentamento, que não sabe ser às vezes grata pelo que ela tem, ela sempre quer mais, ela nunca está satisfeita, porque lhe falta a palavra. Quando nós temos a palavra é o inverso. Quando nós temos a palavra, nós somos contentes, nós somos alegres, nós contentamos com o que temos, nós agradecemos a todo momento, nós vencemos as barreiras, as dificuldades, as tribulações, o dia mau. Por quê? Porque essa palavra nos faz vencedor. Ela nos faz vencedor. Eu glorifiquei muito a Deus, fiquei muito feliz, porque eu cobrava muito da Gisele, o que eu sempre faço, às vezes sempre ali de manhã, que ia ler um pouco a Bíblia, e eu cobrava muito isso da Gisele, e ela falava, mas eu não consigo, eu quero às vezes, mas eu não consigo. E aí no dia que ela começou a ler a Bíblia, agradeço muito a Adriana, que foi usada ali para Deus fazer esse propósito anual de leitura da Bíblia. Ela tomou posse, ela começou a ler junto com a Esther a Bíblia ali todo dia cedo. Eu falei, Deus seja louvado, Deus seja louvado, porque é ali que ela vai encontrar a vitória dela, é ali que ela vai encontrar a vida, é ali que vai estar a resolução dos problemas dela, quando essa palavra achar lugar no coração dela. E eu fiquei feliz. E a gente sabe que começa bem, às vezes relaxa um pouquinho ali. Esse dia eu falei com ela, Gisele, não deixa de ler a Bíblia, independente das circunstâncias que ela estava passando, momentos difíceis com a mãe dela, a gente sabe, mas não deixa isso deixar você longe da palavra, de ler, de meditar, de refletir. Talvez naquela manhã cedo que você lê aquela palavra ali, aquilo que vai te sustentar para a peleja do seu dia. Então leia. E eu fico muito feliz quando ela vai para o cantinho dela ali, ler a palavra do Senhor. E é assim que você tem que agir. Eu sei que a vida não está corrida, está difícil, mas não deixe o Senhor de lado. Ponha Ele como prioridade. Ponha esse momento como prioridade. Leia a palavra, guarde a palavra. Gaste o seu tempo em ouvir a palavra. Às vezes você está gastando o seu tempo com coisas que não vão te trazer nada de bom. E ele continua falando o texto que não desampare a benignidade e a fidelidade. Isso aqui é extremamente importante. Muitas das vezes nós cansamos de ser bom. É tanta injustiça, é tanta ingratidão, é tanta decepção que vem diante dos nossos olhos, que às vezes a gente fala, não, cansei de orar por essa pessoa, cansei de ajudar, cansei de dar a minha vida ali por essa pessoa, cansei, não quero mais. A palavra está falando com você hoje, não canse de ser bom, não canse de ser bom, não canse de ser bom.
porque no tempo certo você vai colher toda a bondade que você tem feito. Mesmo que você tenha sido decepcionado, mesmo que você tenha visto a ingratidão das pessoas, continue sendo bom, continue sendo fiel ao que o Deus te ensinou, ao amor que Ele plantou no seu coração, continue sendo bom. Mesmo que a ingratidão esteja diante dos seus olhos, continue sendo bom. É o Senhor que está falando com você. Não desista daquele que está te decepcionando. Não desista daquele que está te decepcionando. Dê o seu melhor por Ele, porque nós decepcionamos Deus todo dia e Ele deu o melhor por mim e por você. Nós decepcionamos Deus todo dia e Ele não desiste de mim e de você. Nós somos infiel, mas Ele permanece fiel. E Ele deseja que nós também sejamos fiéis. Esse é o maior desejo do Senhor, que nós não venhamos retroceder, mas que continuamos sendo fiéis. Amém. Fiéis até o fim. Amém, Jesus. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Independente, igreja, independente, volto a dizer, das circunstâncias, seja bom. Seja bom. Às vezes é difícil. A gente vê aquela pessoa ingrata, aquela pessoa, sabe, fazer coisas ali que dá vontade até de voar no pescoço da pessoa ali, né? Mas não deixe de ser bom por causa disso. Não deixe de ser bom por causa disso. Vamos prosseguir em ser bom, em ser fiel, em nome de Jesus. E ele continua falando: não desampare a benignidade, que significa bondade, e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Isso tem que ser um medalhão, que todos possam olhar para você e ver: essa pessoa é boa, essa pessoa sofre, passa por lutas, essa pessoa ela passa por 1001 situações que eu tenho observado, mas eu vejo a bondade no rosto, no coração, nas atitudes dessa pessoa. É isso que nós precisamos. Esse testemunho tem que nos acompanhar. Seja bom, que seja como um medalhão no seu peito, cingido ao seu pescoço. Essa bondade, que ela venha a ser contemplada pelos homens e por Deus a cada dia. Amém. Ô, gente, não é fácil estar naquelas ruas ali não. A gente passa algumas lutas ali, algumas lutas grandes. Não é fácil você estar ali servindo uma pessoa que te xinga de tudo quanto é palavrão, que não valoriza o tempo, o suor, a dedicação que você teve ali para fazer aquele alimento ali não. E a pessoa joga tudo aquilo fora assim, ó. Não valoriza isso aqui, ó. Não é fácil não. Se eu fosse olhar isso, eu já tinha desistido há muito tempo. Já tinha desistido há muito tempo. E não só eu, como todos que estão lá comigo. Todos passam por luta. Minha mãe passou por luta lá esses dias. Então assim, tem que ter essa sede de não voltar atrás, de perseverar. Eu vou fazer o que eu puder, mas eu não vou deixar de fazer, eu não vou deixar de amar, eu não vou deixar de ser bom, eu não vou deixar. Eu vou fazer até eu ter força, até eu ter saúde. Eu vou resplandecer este amor do Senhor, eu vou resplandecer essa bondade. Amém, igreja? Amém. E ele continua falando, versículo 4: e achará graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então há recompensa. Há recompensa. Achar graça, gente, é achar o favor que nós não merecemos. Quando o texto fala nós vamos achar graça diante de Deus e dos homens, é que nós vamos encontrar pessoas também para nos perdoar, pessoas para entender o nosso jeito difícil, pessoas para entender a nossa falha, a nossa queda, a nossa pequenez, porque nós somos assim.
Nós não vamos acertar sempre, nós também vamos decepcionar as pessoas, nós também vamos pisar na bola, mas nós vamos encontrar um favor que nós não merecemos, nós também vamos encontrar este amor, nós vamos encontrar aquele abraço quando nós precisarmos daquele abraço, daquele eu te entendo, eu te perdoo, eu sei como que é. Foi como o pastor falou, que eu falo que testificou. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Você me completa aonde me falta, e eu te completo aonde te falta. É esse o favor, é essa a graça. É essa a graça do Senhor operando em nós. E o maior favor é a misericórdia dele se renovando a cada manhã sobre as nossas vidas. Mesmo a gente sendo falho, miserável, pecador, mesmo a gente sendo ingrato, mesmo a gente sendo tolo, ele nos perdoa a cada manhã. Ele renova o nosso fôlego de vida. Ele nos abraça. Ele nos dá a capacidade de vencer e de dar a volta por cima. A minha vida é prova disso. Eu dei a volta por cima. E o meu maior sonho é ver as pessoas dar a volta por cima. Então quando eu olho para um cara daquele me xingar, eu falo, isso vai mudar, isso pode mudar. Isso pode mudar, eu não vou deixar de fazer por causa desse palavrão, por causa dessa ingratidão, não. Isso pode mudar. Um dia o Senhor me mudou, eu sei que o Senhor pode mudar. O Senhor pode mudar quem o Senhor quiser. E o texto vai falar, continua no versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Essa é a chave, igreja. Essa é a chave. Porque quando nós confiamos de todo o coração, nós não olhamos para as circunstâncias, mas nós olhamos para aquele que nos dá a sabedoria para vencer as circunstâncias. E como nós falhamos nesse quesito, nós falhamos muito, porque nós temamos em olhar para as circunstâncias. Por isso a palavra guardada, porque quando vier a aparência do mal, aquela palavra que está guardada, ela vai te iluminar, ela vai te trazer força, ela não vai me trazer medo não, pelo contrário, ela vai lançar todo o medo fora. Mas nós temamos em olhar para as circunstâncias, nós temamos em olhar para os gigantes, para os Golias, nós temamos em olhar. Pedro estava ali, como o pastor bem colocou, andando sobre as águas, vivendo um milagre. Ele tirou por alguns segundos os olhos do Senhor, da verdade, da palavra, e olhou para aquele vento, para aquela tempestade que estava ao seu redor. O que aconteceu? Ele começa a afundar. Por isso nós afundamos tanto, por isso nós desorientamos tanto com a má notícia, com o diagnóstico, com o não. Mas se confiarmos plenamente no Senhor, sabemos, Ele está no controle, Ele está no domínio, nós vamos ter paz. Mesmo quando a palavra for não, mesmo quando aquilo que você mais deseja estiver assim, não é para você, e aquilo que você mais deseja, você vai ter paz. Mesmo quando te injuriar, mesmo quando te caluniar, você vai ter paz, porque você sabe que você não está só, você confia naquele que é o seu Pai, que te chama de filho, que deu o seu filho por você, você sabe que Ele está ao seu lado, que Ele não te desampara. Por isso devemos confiar mais, igreja. Você quer ter uma vida mais tranquila? Descansa no Senhor. Confia. Por mais que as circunstâncias falem para você, que o mundo fala para você, não tem jeito. Confia no Senhor. Confia. Quantos testemunhos nós já vimos de diagnóstico que chega ali, ó, e aquela pessoa é desenganada pela medicina, mas logo após Deus faz a obra e Deus muda a história, o diagnóstico, Ele muda a palavra do homem. Quantas vezes nós já passamos e contemplamos esses testemunhos?
Quantas vezes disseram não para você e amanhã Deus abriu aquela porta que você nunca imaginou que seria aberta? Quantas vezes você foi rejeitado e aí o Senhor foi ali e te honrou depois daquela rejeição? Então vamos lembrar dos testemunhos, vamos lembrar do que Deus fez, do que Ele pode fazer, do que Ele pretende fazer. Eu creio que Ele pretende fazer muito sobre a minha vida, sobre a sua vida. Enquanto você estiver sobre essa terra, se tiver fôlego de vida, tem propósito para se cumprir sobre a sua vida. Confie. Às vezes Ele pode te usar, como conversei outro dia com a Adriana a respeito da Mita. Eu falei, Adriana, às vezes Deus está permitindo, né? A gente não sabe, mas está permitindo tanto sofrimento, tanta luta, para ensinar aqueles que estão ao redor da Mita. Porque eu creio que todos que estão ao redor da Mita estão aprendendo. Estão aprendendo com aquela situação. Às vezes a gente fala, não, Senhor, mas isso não, é aquela pessoa que eu amo, mas às vezes Ele vai usar aquela pessoa. E eu falo, os discípulos devem ter olhado para Jesus naquela cruz e falado, não, poderia ser eu, qualquer outra pessoa, mas Ele não, mas Ele não, Ele não. Mas era Ele, era necessário, o propósito estava sobre Ele. Então não é do nosso jeito, nós temos que confiar que Deus está no controle. Ele criou tudo, igreja, Ele não vai perder nunca o controle de nada. Ele é o início e Ele é o fim. Ele é o início e Ele é o fim. Amém. Não se preocupe, lance a sua preocupação nos pés dEle e fica desfrutando da paz que Ele vai te dar. Porque quando você lança aos pés dEle, você está demonstrando confiança. Confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Como nós falhamos nisso. Quantas pessoas intelectuais que estudaram muito, que fizeram 3, 4, 5 faculdades, que tiveram uma vida de muito aprendizado, com muita luta, com muito sofrimento, e vive se estribando no seu próprio entendimento. Acha que sabe. Acha que é inteligente. E você tem que viver muito para aprender comigo. Eu sofri demais na vida, eu passei por... Aí ele começa a se gabar. Ele acha que aquilo, tudo que ele viveu na vida faz ele uma pessoa extremamente sábia e amadurecida. A única coisa que pode fazer sábio e amadurecido, uma pessoa madura, é a palavra de Deus. Você pode ter tido as melhores escolas, as melhores faculdades, os melhores cursos, o melhor sofrimento da vida, que ensina muito sofrimento da vida, mas se você não tiver a palavra, você não é nada mais, nada menos do que um tolo. Me desculpe a expressão, mas um tolo. A única coisa que nos faz sábio verdadeiramente é a palavra de Deus. Isso sim é sabedoria. Faculdade é bom? É, muito bom. Cursos, livros, os sofrimentos que nos amadurecem, é tudo muito bom. Mas nada te faz maduro e sábio como a palavra. Como a confiança na palavra, em Deus. Amém, meus irmãos? Amém. E para finalizar o versículo 7. O versículo 6, não, o 6 primeiro fala assim, ó: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O que é reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos? Colocar na frente. É ser dependente dEle em tudo que fizermos, em tudo que tenhamos desejo de fazer. Tudo temos que colocar diante do Senhor. Você tem sonhos? Coloque diante do Senhor. Você tem projetos? Coloque diante do Senhor. O seu dia, coloque diante do Senhor. A sua injúria, coloque diante do Senhor. A sua vitória, a sua luta, coloque tudo diante do Senhor, porque é Ele que vai endireitar caso algo
estiver errado, caso algo não estiver segundo a vontade dele, mas quando você coloca diante dele, quando você reconhece que é ele que pode mudar, que é ele que pode transformar e que é ele que tem que ser glorificado, aí ele toma conta da sua vida, aí ele rege os seus caminhos, aí ele aplana. Às vezes dói, o lapidar, né, da pedra às vezes dói, mas lá na frente você fala assim, valeu a pena, eu pus diante do Senhor, o Senhor lapidou, doeu, mas valeu a pena, louvado seja o nome do Senhor. Amém. E ele fala para terminar, versículo 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer ao Senhor é ter respeito pela sua vontade, pela sua palavra, ter reverência, acreditar que não há nada melhor do que a sua direção, do que a sua verdade. Temer ao Senhor é respeitar a Deus verdadeiramente. E apartar do mal, igreja, é a parte mais difícil. Por quê? Por que eu digo que é a parte mais difícil? Porque o mal está muitas das vezes dentro de nós. Às vezes o mal ele está aqui, ó, dentro de nós, aqui, ó, dentro de nós. Então o maior conflito nosso é se apartar do mal. Às vezes você não quer, mas vem aquele pensamento ruim, não é? Às vezes você não quer, mas vem aquela coisa que te traz confusão, que te traz conflito, não é? É porque é a nossa natureza, uma natureza pecaminosa. Por isso, quando nós estamos no Espírito, nós vivemos em conflito com a nossa carne, com os nossos entendimentos humanos. Nós vivemos em conflito. Mas quando lançamos isso nos pés do Senhor, Ele traz a clareza, Ele endireita, Ele traz o discernimento, Ele traz a paz. E aí o final fala, é um remédio. Ele fala, isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. O que fortalece os nossos ossos? O que os nossos ossos precisam para continuar sustentando a nossa vida? Então aqui fala que se você se apartar do mal, você ter respeito pelas coisas de Deus, é remédio. É remédio. O que liga a minha vida à vida da minha mãe quando nós nascemos? Nosso cordão umbilical, nosso umbigo, né? O que liga você a Jesus. Quando você se aparta do mal, a sua ligação com Jesus, ela permanece. A palavra de Deus fala que o Senhor, a mão dele não está encolhida para que não nos possa abençoar, mas o nosso pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Ele que faz separação. Então, quando nos apartamos do mal, do nosso eu, nós vamos ter essa ligação. É remédio para essa ligação entre mim e o Senhor, entre eu e aquele que trouxe a vida sobre a minha vida. É remédio para os meus ossos, para me continuar sustentado, de pé. Você não vê aquela doença osteoporose, quando aquilo pega nos ossos, a pessoa quebra do nada. A pessoa pode estar, não precisa de queda não, ela quebra do nada. Perdeu a medula, perdeu a força, o osso perdeu a força. Então, vive se quebrando. Não consegue muitas vezes ficar em pé. Mas Ele é aquele, a palavra é aquela que nos sustenta, que é remédio, que nos mantém de pé e que nos traz a capacidade de confiar no Senhor. Vamos meditar sobre isso em outras oportunidades. O que foi falado está gravado.
Eu creio que o Senhor falou muito em nossos corações nessa noite, porque confiamos realmente pouco. Precisamos confiar mais. Amém, igreja? Amém. Uma salva de palmas.